A paz do Senhor. Seja bem-vindo ao canal do presbítero Renato Pletz. Acompanhe mais este vídeo do canal, que foi feito com muito carinho para você. Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico do nosso canal. Nesse vídeo estaremos abordando o tema Jesus desceu ao inferno? Vamos ao texto bíblico que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Almeida Corrigida Fiel. A confusão entre os termos Hades e inferno, ocorrido nos trabalhos de alguns tradutores e que leva a todo tipo de dificuldades teológicas. Por essa razão, por exemplo, a frase latina do credo de Atanásio, descendet ad inferos, foi traduzido como o qual sofreu por nossa salvação, desceu ao inferno, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Mas esta tradução sugere uma noção muito ímpia, a saber, que ao morrer Jesus desceu a um lugar de tormento. Por isso, devemos fazer a distinção entre as palavras Hades e inferno. Vamos agora ver outras traduções bíblicas, para ver como os tradutores traduziram a palavra Hades. Vejamos a Bíblia King James 1611. Porque tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Vemos que os tradutores dessa versão traduziram a palavra Hades como inferno. Vejamos a Bíblia de Estudo palavra-chave. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Almeida, Revista e Corrigida. Perfeita tradução. Não traduziram o termo Hades. Vejamos a Bíblia NVT. Pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Nessa tradução, os tradutores optaram por traduzir entre os mortos, que também ficou muito boa. Daqui a pouco vamos definir o sentido da palavra Hades e os irmãos irão compreender melhor o termo mais correto. Vejamos agora a Bíblia Almeida, Revista e Atualizada. Porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Eu particularmente não achei correto traduzir como na morte a palavra Hades. Vejamos a Bíblia NVI. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Traduzir a palavra Hades como sepulcro ficou bem complicado e dá margem para muitas heresias ensinadas hoje. Vejamos a Bíblia NAA. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Os tradutores continuaram com a mesma tradução da palavra Hades na morte, como na Bíblia Almeida, Revista e Atualizada. Vejamos a Bíblia Revelada Ômega, do Dr. Alderi Nelson Rocha. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja os germes da corrupção. Perfeita a tradução do Dr. Alderi. Ele deixou em sua tradução a palavra como no original, Hades. Vejamos a Bíblia Peshitta da BV Books.
porque tu não deixarás minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui o tradutor usou a palavra Seol, que significa mundo dos mortos em hebraico, pois a Peshita é uma tradução de manuscritos em aramaico. Vejamos a Bíblia BTX. Pois não abandonarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Também perfeita tradução da Bíblia BTX, e manteve a palavra Hades. Vamos agora entender o significado da palavra Hades. Hades é traduzido como mundo ou estado das almas que partiram, sepulcro ou inferno. Para os antigos gregos, o Hades era o nome do deus do submundo, o lugar dos espíritos desencarnados, tanto bons quanto maus. Usado com grande frequência na Septuaginta para traduzir o hebraico Sheol. O Hades, o Orcus, era uma vasta câmara subterrânea, onde as almas dos mortos existiam em um estado separado, até o momento da ressurreição dos seus corpos. Nessa passagem, Jesus nos ensina muito sobre o Hades. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, o paraíso inferior, entre aspas. E morreu também o rico e foi sepultado, entre aspas, sepultura. E no Hades ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Atormentado aonde? No Tártaro, nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora esse é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Lucas capítulo 16, versículo 22 ao 26. O lugar dos santos era o paraíso inferior, que ficava na parte superior dessa câmara, ao passo que embaixo ficava o abismo ou Guiena, o Tártaro, na qual as almas dos ímpios estavam sujeitas ao castigo, prisão dos anjos decaídos, lugar onde Satanás é preso durante o reino milenar. Ali também está o lago de fogo, local na qual serão lançados a besta e o falso profeta, depois da sua derrota diante de Cristo. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Vejamos o que alguns teólogos falam sobre o Hades em Atos 2 e 27. John Wesley: isto não quer dizer que a alma de nosso Senhor esteve no inferno. Sua alma, quando foi separada de seu corpo, não foi para lá, mas ao paraíso. David Stern:
lugar da morte até o juízo final. Não é totalmente um lugar de punição, mas nessa passagem vemos que a punição está incluída. Russell Norman Champlin. Embora o Espírito de Cristo tenha descido ao Hades, tendo cumprido ali importante missão, não era aquele o seu lugar autêntico de habitação, pelo que também Deus não deixou-o ali. Antes, exaltou-o à sua mão direita, o que significa que Jesus agora ocupa a mais elevada posição possível na hierarquia da criação de Deus, muito acima de qualquer outro nome. E. H. Plumptre. A morte de Cristo foi uma morte verdadeira, e apesar de o seu corpo ter sido posto no sepulcro, a sua alma partiu para o mundo dos mortos, que é o Sheol dos hebreus e o Hades dos gregos, para ali continuar a obra remidora que ele havia iniciado na terra. Alderi Nelson Rocha. A missão de Cristo na morte era libertar os cativos e proclamar a abertura de prisão aos justos que estivessem ali. Por isso Samuel jamais esteve com Saul. Ninguém jamais podia sair do Hades senão por meio da ressurreição. Finis Dake. A alma de todos os homens é imortal e nunca vai para a sepultura. Somente o corpo vai para lá porque é a única parte do homem feita de pó. Todas as almas iam para o Hades, sendo mantidas em compartimentos separados. Cristo resgatou a alma dos justos e as levou para o céu ao ascender. Desde então, a alma salva vai para o céu, por ocasião da morte da pessoa. As almas dos ímpios continuam indo para o inferno até a ressurreição. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus capítulo 12, versículo 22 e 23. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Irmãos, não esqueça de deixar o seu like, inscrever no canal
e deixar o seu comentário, que ajuda muito o nosso canal. Ajude a proclamar o Evangelho de Cristo comigo. Que Deus abençoe os seus estudos. Você tem gostado do conteúdo do canal? Então deixe seu gostei. Seu comentário também é muito importante para nós. E não se esqueça de inscrever-se no canal.